Olá, minha gente. Hoje estamos de volta aqui para falar de sistema Strawman. Muitas pessoas reclamam comigo que é um sistema que não é muito amistoso nas suas informações, embora seja um sistema excelente. Então, pensando nisso, eu preparei essa aula para esclarecer algumas coisas muito básicas, mas que vão fazer toda a diferença na hora que você for trabalhar com o sistema. Então, vamos ao nosso conteúdo. Essa figura representa uma parte do sistema, né? Ela tem um portfólio de elementos para serem implantados muito grande. Ela tem desde mini implantes, implantes de corpo único, implantes cerâmicos, tudo isso aí oferecendo escolhas para o cirurgião que deseja praticar uma boa implantodontia. No entanto, nem sempre as coisas ficam muito claras, e esse é o objetivo da aula. Contar um pouco da história, contar um pouco dos problemas que foram superados com as formas, e aí então as coisas ficarem mais claras no campo das escolhas para cada um de nós. Então, minha gente, foi aí que tudo começou. Em 1986, a linha S, chamada de Standard, lançou, em vez do hexágono interno, o octógono interno, o que dava aumentava a nossa possibilidade de posições que a coroa ocuparia no topo do implante. Em 1999, surgiu a linha Standard Plus. O que quer dizer isso? Porque havia um colar polido muito alto, esse tipo de implante, o S, acabava tendo alguns problemas estéticos em gengivas de perfil fino, em que não tinha uma espessura suficiente para cobrir esse implante, esse colar metálico polido todo. Então eles criaram um plus estético diminuindo a área polida e transformando ele no SP, no Standard Plus. Sendo que o S, por conta do SP, servir em todos os casos, né, ou pelo menos estar mais adequado a todos os casos, a linha S saiu de produção. Em seguida, em 2004, a gente tem o Tapered Effect. O que quer dizer isso? Esse implante, da metade dele para baixo, assumiu uma certa inclinação, uma certa conicidade. Por causa disso, aumentou a condição de retenção dele, de estabilidade primária em ossos um pouco menos densos. Então, isso já foi um progresso tanto na técnica de implantação em alvéolos frescos, quanto em ossos pobres. Esse foi o grande salto do taper. Em 2007 surgiu a linha Boni-Level, em que descartavam-se a parte polida do colar e, com o advento do cone Morse, nessa época aí já se falava muito de cone Morse, eles lançaram essa linha Boni-Level, né? Por quê? Eles queriam explorar de alguma forma o conceito de plataforma switch, que era usar uma plataforma menor do que a plataforma do implante para apoiar a coroa. Então, esse plataforma switch era conseguido através de um mini pilar que tinha um pescoço mais estreito do que a plataforma do implante. Então, o osso não se perdia junto à margem do implante, né, junto à margem da cabeça do implante, ela não se perdia. Esse efeito se chamava salserização. Em alguns casos até crescia por cima do implante, né? Na sequência, em 2014, a mesma conformação tapered foi aplicada ao Boni-Level, exatamente pelas mesmas razões, para serem aproveitadas em alvéolos frescos
e aumentar a estabilidade primária nas cargas imediatas. Então, aqui vale agora, né, ressaltar as diferenças entre o Bone-Level, o BL, ou Bone-Level Tapered, que ganhou uma conicidade do meio para baixo, né? Essas duas linhas favoreciam a estética da marginal do implante. E aonde você tinha mais capital ósseo, né, em zonas como de molares e alguns pré-molares, você poderia usar o cilíndrico. Em zonas de canino, centrais, laterais, já se usaria o meio cônico, né, esse tapered, o que criou vamos dizer assim, uma condição de aplicabilidade mais geral para essa modalidade, esse tipo de implante. O que veio a seguir do BLT foi o BLX e o BLC foi o último, né? A linha X, ela tinha como finalidade, era uma reprodução do BLT, mas o que mudou na linha X, né? Primeiro foi o tamanho das espiras, né? Vejam, reparem na figura como elas são mais agressivas, né? Isso por quê? Porque foi planejado para implantações imediatas. Essa linha X toda foi idealizada para implantações imediatas, para aquelas implantações que você tem um molar e tem muitos vazios, né? E precisa fazer uma implantação imediata no septo, entre as raízes, né? Então, essas espiras mais agressivas, elas conseguem prender melhor no osso remanescente. A CrossFit era uma cruz dentro do implante, né? Ela está aqui na margem ali do lado do BLT. Então, a retenção era uma cruz. Com a conexão Torque-Fit, o que se ganhou nisso aí? Em primeiro lugar, uma condição de torque melhor para o implante, porque a chave que adapta, que insere o implante no alvéolo, tem esse formato de estrela. A segunda coisa é que se ganhou mais posições para o posicionamento da coroa. Quando você gira em volta, se a coroa tiver que ficar inclinada em relação ao eixo do implante, e você ganhou um número maior de posições que a coroa pode assumir. Em terceiro lugar, esse torque, esse tipo de conexão, ele estabiliza melhor, divide melhor as forças pelo corpo do implante. Então foi um ganho bastante grande em termos de forma, né? A linha X, ela veio atender a uma demanda muito atual, que é a pressa de ter a coroa, né? O cara entra no seu consultório querendo já imediatamente colocar uma coroa, logo assim extrair e colocar a coroa com carga imediata. Então, esse tipo de linha de implante vai te dar uma segurança melhor de trabalhar com a carga imediata. Para finalizar nossa aula de hoje, então, eu vou fazer um resuminho das conexões, porque eu não consegui colocar tudo num slide só lá atrás. Então, a linha SP e a Tapered Effect usam a conexão de octógono. A linha Bone-Level e Bone-Level Tapered usam a conexão CrossFit. E a linha BLX e BLC usam a conexão Torque-Fit. Ficou faltando falar da linha BLC-TLC, né, que é a linha totalmente cônica, né? Enquanto a linha X você tem tamanhos de espira maiores, né, mais agressivas, a linha C também tem, mas um pouco menos. É um intermediário entre o BLT e o BLX, entre o TLX e o Tissue Level Plus, né, o Standard Plus. Então, tudo isso que está aí vem
em resposta aos problemas e às demandas da prática diária, né? Nas próximas aulas eu vou continuar falando dos tipos de implante e especificando algumas atividades que a gente precisa, algumas atenções que a gente precisa ter sobre moldagem e sobre escolhas de abattement. Hoje nós temos duas grandes conclusões. A primeira conclusão é que a gente divide os implantes de titânio em dois grupos, né? São os tissue level e os bone level. Tissue level é que tem o pescoço polido e que ficam na altura do tecido mole. E os bone level é que ficam ou no nível ósseo ou abaixo dele, e tem ambos, né? Tanto o tissue level quanto o bone level tem dois tipos de implantes cada um. O tissue level tem o standard plus, lembra que o standard plus é porque o pescoço polido é menor, e o tapered effect, que tem a parte do meio do corpo do implante até o ápice afunilado. No caso do bone level, nós temos o bone level cilíndrico e o bone level tapered, que é cônico do meio para baixo. No tissue level, né, tanto no SP, né, no Standard Plus, quanto no Tapered Effect, eles usam como conexão com a coroa um octógono, chama SIM-octa. Os tissue level, os bone level, eles usam uma conexão chamada crossfit, né? É como lembram da cruz lá daquela forma? Todos eles têm conexão interna, né? Não tem nada externo, é sempre interno. Um é octógono, outro é crossfit, e a linha C e a linha X tem aquela estrelinha que chama de torque fit, ok? Então, isso é importante porque na hora de você escolher uma linha que você vai trabalhar, algumas linhas, se você mudar muito de BLT, por exemplo, né, de Bone Level Tapered, para Bone Level C, que é o cônico, você vai ter que comprar transfer, vai ter que comprar análogo, tem um monte de coisas extras que você vai ter que comprar, porque as conexões são diferentes. Então fique atento na hora que for indicar aquilo que você já tem, para você não ter despesas extras para além daquilo que você já estava planejando com aquele carro. Foi um prazer trabalhar com vocês, espero vocês na próxima aula. Um grande abraço.